Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, Fotógrafas de Quinta. Quem ainda não segue o nosso canal, vai lá, segue o nosso canal, dá um like. Faça perguntas, sugestões, isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, hoje, na verdade, não tem entrevista. Hoje é um bate-papo muito informal, muito gostoso. E a gente quer falar de uma parceira nossa daqui. Será que vocês vão adivinhar quem vai ser hoje que vai poder fazer esse bate-papo e contar um pouquinho da sua história? Então, conta um pouquinho da sua história, Dani Nicolini. Vou falar uma coisa, eu falo pra cacete. Mas falar da gente é muito difícil, né? Mas vamos lá, tô aberta a perguntas. Tô aberta, o que vocês querem saber, gente? Por mim, eu fico aqui abrindo minha vida toda, meu livro. A minha vida é um livro aberto, tá? Destrincha o currículo. Exato, Putz, conta grilo. um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua família, enfim. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu nunca pensei em ser fotógrafa, nunca foi um hobby pra mim, eu sempre gostei de estar atrás das câmeras quando eu era mais nova, era toda parecida, fiz carreira de modelo, de atriz, Ave Maria, né? Nem consigo me imaginar nisso se fosse hoje. Larguei toda a minha família pra vir estudar artes cênicas aqui, me formei em artes cênicas. Eu não sabia. Porque a Carla Tenho DRT. Eu também venho do teatro, eu não sabia. É verdade. Caraca. Larguei a minha adolescência, eu fiz faculdade, saí do colegial, é colegial, né? Fiz o primeiro grau lá, tudo. E aí eu saí e fui fazer faculdade de publicidade e propaganda lá em Santos. Sou de Santos. Quer dizer, eu sou de São Paulo, mas morei minha infância toda em Santos. E eu fui estudar publicidade e propaganda na faculdade de Santa Cecília. E eu fiz 1 ano e meio. E eu queria muito fazer porque minha irmã era fodástica. E ela fez. E ela era maravilhosa, inteligente. E eu achava que eu queria ser igual ela. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver comigo. Não que eu não tinha, não era... Acho que eu não estava preparada. Não era aquilo que eu queria fazer. E aí, eu falei pro meu pai. E meu pai, na época, ele era muito machista. É aquela pessoa que se você passar batom, você não presta. Se você pintar o vermelho, você... Entendeu? Ele era bem assim. E aí, eu queria ser atriz. Porque eu já tinha feito alguns books, já era chamada. Eu era bonitinha. Você é ainda, para. Eu acho que eu vi um book seu, Dani. Da onde surgiu? Essa memória me veio, eu não sei por que eu vi seu book. Vocês estavam no meu aniversário, eu acho, uma vez... Logo que eu separei, vocês foram na minha casa, num aniversário meu. E eu tinha acabado de mudar pra minha casa. E quando eu mudei, eu encontrei essas fotinhos. E eu fui mostrar pra ela, que eu achei muito engraçado. Porque eu fui mostrar pro meu filho. A gente atropela tudo mesmo. E eu fui mostrar pro meu filho esse álbum de quando eu tinha 18 anos. Gente, eu vou postar aqui algumas fotinhos pra vocês verem. O Brasil eu tinha uns peitos, gente, aqui, ó. Eu tinha uns peitão bonito, em pé, bem legal. E eu adorava. Nossa, como eu era bonita. E aí, eu fui mostrar pro meu filho. E eu fui falar, filho, a mamãe com 18 anos. Ele falou, nossa, mãe. Mas você é a mesma coisa, você não mudou nada. Uau! Filhos homens. Lindo. Uau! Aí eu peguei e fiz um store mostrando tudo aquilo. E falei, gente, o melhor de tudo é que meu filho falou, mãe, parece que foi agora, porque tá igual. Só os peitos que não, mas tá, tudo bem, levei em consideração, melhorou meu ego, tinha acabado de separar, né? Levou meu ego, mas beleza. Bom, eu sou daquelas que eu não sei onde eu parei. Mas, bom, me formei... Da faculdade, da faculdade. Que você queria Você veio ser de fodástica e gosta de publicidade e propaganda. E aí, eu quis largar. E eu queria fazer artes cênicas. Só que como que meu pai ia deixar eu ser artes cênicas? Porque pra ele, na época, ser atriz era ser puta, ser vagabunda, né? Ele me xingou muito. E ele me deixou de castigo e falou, não vai, que isso aqui. E minha irmã mais velha morava em São Paulo, tinha uma empresa. E eu falei, eu vou pra lá e qualquer coisa eu tenho que trabalhar na empresa dela, eu vou morar com ela. E conversei com a minha irmã aceitou. Quando eu falei pro meu pai, ele ficou bravo, me xingou. Porque também, o sonho do meu pai era investir em todos os filhos e depois se aposentar. E eu era a última, né? Então, tipo, filha, eu quero me aposentar, tava né? ferrando com os planos dele. E aí eu peguei e falei pra ele me trancou no quarto. Só não me bateu porque ele nunca me bateu, mas ele me xingou, falou que isso não era profissão, que eu merecia não sei o quê, bababá. E eu falei que era isso que eu queria, que eu não queria estudar, que eu não queria fazer nada. No dia seguinte, meu pai jogou um dinheirão em cima de mim, na minha cama, acordei maravilhosa, do jeito que eu queria acordar hoje. Pá!
um monte de dinheiro. Toma, vai ser feliz. Faz o que você quer. Eu te dei asas, agora você voa. Aquilo ali, eu chorei o dia inteiro, porque eu já não queria mais ir, porque me deu um medo. Não, Sabe eu com dinheiro na minha cara, eu não choraria nunca, minha amiga. porque eu tinha que ir pra um lugar, eu tinha que ter dinheiro pra ficar lá, eu tinha que e me inscrever. E eu ia pra Malhação, né, gente? Era um teste da Malhação. E aí eu fui. Meu pai parou de falar comigo. Ele falou, mas não conte mais comigo, eu não vou fazer nada por você, você se vira. Você quer ir? Te dou asas, te dou isso, começa a sua vida e vai se virar, que eu não vou mais fazer nada. Porque eu sempre fui uma daquelas pessoas que largava tudo. Fazia inglês, largava. Fazia ginástica, largava. Ai, gente, eu tô falando pro meu filho. Eu falei, você vai na natação, porque senão você vai crescer igual a sua mãe. Você vai... Tem que fazer a gente gostar desde pequeno. Não adianta a gente querer no meio do caminho, gente. E aí eu fui. Fiz o teste e eu odiei. Na verdade, não fiz o teste. Eu fui fazer o teste e eu odiei. E aí, que era pra TV, tá? E foi muito ruim, foi frustrante. Não porque eu não passei, mas porque realmente não é um ambiente muito legal. É meio o dá ou desce, era meio esquisito, assim. E aí eu fiquei me sentindo esquisita, porque eu nunca fui tratada na minha família como qualquer uma, assim, né? Meu pai dava maior valor pra gente, tudo filha menina. Só tem um menino, né? Mas na maioria. E bom, fui e aí eu desisti da TV. Por causa do diretor lá que tava treinando a gente da Malhação. E aí eu não fui mais. Aí eu resolvi ser atriz e fazer teatro. Aí fiz teatro. E aí depois de um tempo eu comecei a achar que eu tinha que estudar de verdade. Porque assim, era muito legal, era muito divertido, mas não ganhava dinheiro. Mas aí eu fui conhecendo outras pessoas e no meio desse meu caminho fui estudando muito. Então, pulando tudo que eu fiz depois que eu saí do teatro, fiz bastante peça de teatro. E o mais legal que eu fiz uma peça de teatro, gente, vou contar muito rápido essa. Eu fiz uma peça de teatro que era o Dias Gomes, o autor, né? E chamava A Invasão. E nessa peça eu tinha um peitão, como eu falei e tal. Era gostosinha. Gostosinha, porque eu nunca tive bunda, mas peito eu tinha. E aí eu peguei nessa coisa, era a história de pau de arara, pessoas que vêm do Ceará e tudo mais. E na maioria das vezes, nessas histórias que vêm de lá, tem sempre a menina novinha que se prostitui, infelizmente. E eu era ela. O sonho do seu pai se realizou nesse momento. E aí, eu era ela. E aí eu pus um vestido preto, com peitão aparecendo, assim, bem decotado, meu cabelo era compridão e tal, passei batom vermelho. E eu tinha um namorado na época. E eu falei pra ele, quando você tá no palco, você não enxerga quem tá na plateia. A luz não deixa você enxergar. Forte. E aí eu cheguei pro meu namorado e falei assim, olha, você senta na poltrona tal, porque a marcação pra eu mexer é ali. Aí, beleza. Eu falei, eu já sabia de tudo, a peça e tal. Quando eu fui fazer a encenação, ele não estava lá. Ele ficou com ciúmes e não ia gostar. Ele era meio tímido na época. Quer dizer, não sei mais, né? Mas... Quem estava lá na poltrona? Quem ficou? Seu pai. Meu pai. Meu Deus. E eu tive que me prostituir com meu pai. Na Mentira, frente né? do seu pai. Que não sei o quê. Sentei no colo dele. Não, na frente não. No colo do meu pai. Era meu pai que estava ali. Ah, entendi. Só que ele saiu da peça falando, minha filha. Minha filha é atriz. Minha filha é atriz. E desde então, até antes dele morrer, né? Qualquer lugar que eu ia pra Santos, amigos dele, ele sempre falava, minha filha é atriz, minha filha é atriz. Então, acho que eu mandei bem. Mas aí eu encerrei esse ciclo, né? E aí fui estudando bastante. Eu me formei em muitas coisas. Fiz faculdade de marketing, fiz faculdade de empreendedorismo social, de negócios. Só que aí depois... Você falou que precisava estudar direito, você foi estudar direito com gosto, Com né? gosto, assim. Eu fiz 2 faculdades e 2 pós. E nunca pensei em ser fotógrafa. Onde eu trabalhava, que era uma empresa grande, eu sempre fazia muitas fotos lá, porque a gente fazia foto de projetos sociais, que a gente trabalhava com sustentabilidade, com projetos sociais, educação ambiental, enfim. E aí todo mundo elogiava minhas fotos. E aí eu tinha uma câmera. E aí, quando foi indo, meu filho nasceu, eu fiz o newborn do meu filho, com um pessoal muito bacana, que até hoje tem um contato enorme com eles são maravilhosos. Bem posicionado? Bem posicionados. Sério? Ó, minha Há foto... 1.500 anos? Meu filho tem 10 anos hoje. Se você olhar a foto... É um homem que fez, o Marcelo. Se você olhar a foto do meu filho, é muito aceitável. Eu vou mostrar pra vocês depois. É muito aceitável, é maravilhosa, assim. Lógico que às vezes tem uma mãozinha... A pose perfeita, mas é uma mãozinha que não aparece. Mas é uma coisa que passa muito despercebida. Então, mas é porque nós somos muito chatas com essa questão de posicionamento. Pode jogar em direto. A Dani, o dedinho... Ele não pode ver uma foto com o dedo fora do lugar, que ela enche o saco. Eu não sei se é porque a gente tá muito junto, mas assim, eu tô lá, às vezes, faço pouco newborn, mas quando eu faço, tá lá a mãozinha.
O dedo tá assim, eu clico... Você lembra de mim? Eu clico, eu vou lá com o cotonete, Exato. empurro, aí a criança faz assim. Eu vou... Aí a pessoa, mas você já tirou? Eu quero a mão perfeita. Ai, você, que bom, Fabi. Porque eu gosto quando as pessoas se identificam comigo. Porque eu sou bem neurótica mesmo, eu quero a foto perfeita. Eu até tiro, mas se ficar ruim, gente, assim com o dedinho, muito raramente eu vou entregar pra mãe. Mas beleza. Aí, eu fiz o newborn do meu filho. E foi um newborn muito frustrante pra mim, porque eu não conseguia amamentar, eu tava cansada. Ele tinha 11 dias, eles iam em casa. Quando chegou na minha casa, eu falei, gente, como eu queria desmarcar. E eu fico pensando muito isso na minha realidade de hoje. Como as mães, às vezes, querem desmarcar, como elas estão cansadas. Nos 11 dias, não se adaptou, era meu primeiro filho, enfim. E não tinha peito, eu dava por relactação, por sonda. E foi bem complicado. E aí, beleza. Eu falei assim, quer saber? Fica com meu filho aí, que eu vou ficar no quarto. E aí, de repente, ele foi lá e falou assim, acabou. Eu falei, o quê? Sério, meu filho foi perfeito, dormiu perfeito. E foi maravilhoso. Aí ele me chamou só pra foto dos pais, a gente fez a foto dos pais. E muito legal, que eu nunca fiz isso e não sei fazer, assumo. Ele também ele trabalhava com vídeo. Pra quem sabe mexer com vídeo e câmera ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele filmava, que ele tirava foto, ele filmava. E no final, ele entregava um vídeo. Gente, é maravilhoso o vídeo. Das mãozinhas, ele se mexendo, ele acordando. E é muito mágico. E eu sempre quis oferecer isso pro meu cliente há 10 anos. E eu nunca fiz, mas tudo bem. E então, eu conheci a fotografia newborn. Mas não pensei em fotografar. Quando meu filho fez 1 aninho, aí eu saí da empresa que eu tava trabalhando e fiquei parada, mas eu não consigo ficar parada. Vocês me conhecem, né? Não dá pra ficar parada. E eu fui resolver fazer alguma coisa, estudar alguma coisa. Eu pensei em fazer decoração de festa, fazer arquitetura de interiores e pensei na fotografia. Como eu já tinha câmera e não precisava investir tanto, eu falei, vou pra fotografia. E eu falei, mas fazer o que na fotografia? Bom, vou estudar. Aí fui pro IF e estudei no IF, que é o Instituto Internacional de Fotografia que tem aqui em São Paulo. E adorei. E chegando lá, ele falou, vocês têm que direcionar. É o que a gente sempre fala, tem que ter uma paixão e você pode abrir o leque, né? Porque quando a gente começa, a gente abre o leque. Eu fazia festa, fazia infantil, eu fazia tudo, qualquer coisa. A gente vira a prostituta da fotografia, né? Eu fazia a gente faz tudo. absolutamente. Pagou, a pessoa tô vira e fazendo. fala assim: você faz foto de. Faço? Faço. Você sabe Tô fazer ótima. isso? Faço. Você Nossa, vai pagar? sei. Eu faço bem Opa. feito. E eu comecei a fazer tudo. Por quê? Todo o dinheiro que entrava, eu ia lá e focava em curso de newborn. E aí eu fiz meu primeiro curso de newborn e comecei a gostar. E é muito engraçado que dia 8, né? No dia que eu recebi uma nomeação, vamos dizer, um bastão. Uma pessoa que fez meu curso lá no começo, ela desistiu da fotografia, mas ela sempre me acompanha. Ela falou, nossa, Dani, quem te viu lá no começo, eu não sabia fazer nada e tal. Eu tenho muito orgulho de você. Então, quem tá junto desde o começo sabe o quanto foi difícil chegar onde eu cheguei, fazer... Antes de você falar da sua nomeação, eu queria fazer uma rasgação de seda. Eu ia escrever isso, né? Quando veio a sua nomeação, mas eu escrevi um textinho breve, eu falei assim, e nada melhor do que essa oportunidade para falar isso. Eu lembro, tipo, amor à primeira vista, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi o meu marido e eu lembro da primeira vez que eu te vi. Oi, comparou com o marido. Eu lembro da primeira vez que eu te vi. Com Você os também dá olhos dos tesão olhos, nela, meu meu amor. amor. Ela tem tesão por você. E ela fez assim, ó. Tipo, acho que ela falou, que essa menina tá me olhando. Será que eu conheço? Ela me cumprimentou. Que eu tava com a minha ex-sócia, né, num congresso de fotografia. No Clique. Eu acho que qualquer dia eu trago ela pra fazer podcast, porque ela é sócia do marido agora. Acho que dá um assunto legal. Sociedade com o marido dá certo, né? E a gente tava falando, eu sempre tive vontade de ser grande, de dar workshop, enfim. E naquela época você já dava workshop. 2018, acho. E aí ela tava falando assim, não, mas ó, que nem a Dani, ela tá em todos os lugares, ela tá em todos os congressos, né? E realmente, aí eu te vi no congresso, aí depois eu te vi na Fotografar. E aí todo lugar que eu ia, você tava. E eu falei, gente, realmente, né? Tipo, ela faz, e ela tava lá no meio, e nos fornecedores, e conversava com um, e conversava com o outro. Então, tudo que você conquistou, quando a gente vê que alguém chegou a algum lugar, a gente fala, mas também, não, cara, eu vi. Né? Crescimento, há 4 anos né? atrás, já faz muito mais tempo que você é fotógrafa. O quanto que você ia lá, que você batalhava, que você fazia, que você conversava, e a preocupação que você tem com as suas alunas, né? Não existe um grupo de fotografia como o que você tem, né? Uma mentora que tá ali próxima e conversa, Que construiu né? isso, né? Né? Quer queira, quer não, a gente saiu do grupo, né? Então, queria fazer uma rasgaçãozinha de seda aqui e falar que eu vi. Eu lembro. Eu tô quase chorando, gente. Eu não quero chorar porque... Você tava sentada no banquinho. Foi naquele que foi na Moca. Sei. Na faculdade de sim, Anhanguera. sei.
E aí tinha É, aquela lá é o entrada Reading, de né? vidro. Não, era um outro. Era E não tem mais. É. Aí tinha entrada de vidro e tinha uns banquinhos. Acho que você tava sentada tomando sol ali, sozinha. Aí você tava assim, sentada, assim. Eu e o sol. E aí eu comecei a te observar como você se relacionava com todo mundo. Aí eu olhei e eu pensei, não, realmente, ela vai longe. Ai, que lindo. Ai, gente, eu pegando o gancho. não consigo falar. Vou pegar o gancho, porque você falou de nomeação. Vamos pular um pouquinho dessa história para chegar o que aconteceu, que... não foi surpresa, vai. Foi super merecido da sua nomeação. Mas é surpresa, foi muito surpresa. Bom, Então, eu acho que assim, não era uma coisa que nos surpreendeu. Vamos mudar. Não nos surpreendeu. Sim. Mas quem tá próximo sabe que ela é merecedora, que né? foi ralado, o negócio foi sofrido, foi suado. Que é a presidência da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido, que... Assim, é um título... Ok, mas é trampo, hein, nega? É trampo pra caramba. E se te confiaram, né, essa posição, é porque sabem que você dá conta. Porque como que você recebeu essa conquista? Conta como é que foi ser nomeada. Olha, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que isso podia chegar. Lógico que estava no meu sonho. Ser uma BFRN já estava no meu sonho. E eu fui negada, fui reprovada a primeira vez. E lá estava quem a gente idolatrava, né? Estavam as fotógrafas que eu mais me admirava, são as pioneiras e tudo mais. E através delas que eu fui conquistando o meu espaço, porque elas me desafiavam a querer ser elas, vamos dizer assim. A gente tem isso na fotografia, né? Sim. Não é de querer ser elas, mas elas na fotografia, a posição que elas estão, de ser boa. Né? São inspirações. São inspirações. Então, eu nem imaginava que um dia eu poderia ser amiga delas ou conversar com elas e ter uma Simone Silvério me elogiando, a Carla Duran. Então, nossa, assim, é impagável. Assim, eu nunca imaginei estar aqui. Mas foi muita dedicação, foi muito difícil, não foi fácil. Eu sei que existem muitas pessoas boas por aí que também merecem estar aqui. Mas eu me prontifiquei, eu me desafiei. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que eu sou capaz. Então, assim, vai ter muito trabalho pela frente, vai ser difícil. Mas o mais legal é que tem todas por trás. Eu não tô sozinha. E o mais legal também é que hoje a gente consegue ter pessoas do lado que a gente admira e que tá junto, né? Tipo, a Annalice também, agora é nova diretora. Temos mais essa... Gente, aqui todo mundo tem cadeira presidente. Eu sou presidente da minha empresa. Eu também, eu sou CEO da minha empresa. Porque... E eu sou toda a minha equipe. Porque quando a gente tava lá, quando eu tava me disponibilizando, né, pra ser a presidente da BFRN, eu precisava ter gente do lado que eu me sentisse confortável, que eu sabia que ia pôr a mão na massa, que eu sabia que eu ia poder contar. E a Annalice é uma delas e foi um convite, assim, um dos que eu mais gostei de fazer. E aí tem outras pessoas maravilhosas, a Aline Fontes, o Rodrigo Gonçalves, que tá arrasando também. Super... Gente, vai dar muito certo. Não tem como dar errado, porque tá todo mundo com muito gás. Acho que a gente tá numa era de gás, né? Mas é isso, foi muita luta, foi muito difícil. É uma nova geração, né, amiga? É uma nova era. Eu acho que é um novo ciclo e vamos desconstruir, né? Aquilo funcionou muito tempo, agora eu acho que você vai partir para essa desconstrução e criar um novo, né? Eu acho que isso que é bacana. E eu tô com essa energia, e você esse é o mais legal. podcaster também. Agora eu sou. Você é foda, você é mãe, agora você eu sou é fotógrafa de quinta. Fotógrafa, que mais? Presidente. Que hora você vai dormir? Nossa, é difícil. A gente conversa 2 horas da manhã, né, Carla? Ainda tem que conversar no grupo. Mas assim, uma coisa insana que vocês fizeram é colocar as duas pessoas mais culpadas que eu conheço numa presidência de uma associação. Eu falei isso pra Annalice. Eu falei, Annalice, eu quero você comigo e tal. Você dá conta? Você vai abdicar? Não sabe falar não, mas eu falei, você pode dizer não e você pode abdicar de outras coisas. Presta atenção no que você tá fazendo, vê o que você pode às vezes largar, porque vai ser importante pra mim, vai ser importante pra você. Você largou de alguma coisa? Não, ainda não. Né? A gente tá começando, né, Dani? A gente tá começando. Tem muito trabalho. Foi agora, dia 8 de agosto, que assinamos a ata, que foi constituído, que tá tudo certo. Elas então não começaram a trabalhar ainda, gente. Gente, foi a segunda. Tá todo mundo bem, ó, tá sem olheira, tá bonitinha. Olha lá a cara da Annalice sorrindo. Linda. Vamos ver os próximos episódios. Mas, Dani, saindo um pouco desse tema da BFRN e voltando
pro newborn. Quando que foi que te deu o estalo, que você falou assim? Porque eu tive um estalo, né, com relação à fotografia de recém-nascido, que você olhou e falou, meu, é isso. Quando foi isso? Então, quando eu fiz o do meu filho, eu não gostei do processo, mas gostei do resultado. É o seu filho, gente. É muito encantado. Eu tenho esse álbum e eu olho e eu me encanto. E meu filho se encanta em ver esse álbum. Mas eu não pensava em ser fotógrafa ainda. Quando eu fui estudar para a fotografia, eu já sabia que eu queria newborn. Porque eu tenho um encantamento por um newborn, uma paixão por criança e pela família e por aquele momento, né? Aquele momento para mim é muito mágico. A minha irmã diz que eu não me enfiei na fotografia de recém-nascidos por acaso. Porque eu perdi um irmão com 16 dias na maternidade, né? Teve uma epidemia de meningite. E minha irmã fala que, inconscientemente, eu tô resgatando histórias e memórias de mães nesse momento. Chorar Porque... de novo. A minha irmã fala, Dani, eu tenho certeza. Minha irmã é terapeuta holística, minha irmã é xamânica, minha irmã é natureba, é toda assim. Então ela fala, tá me vindo assim, que nada é por acaso, você faz isso com tanta perfeição, nunca pensou, e você nasceu pra isso. E, gente, eu era uma workaholic do mercado de marketing e de comunicação, e eu nunca imaginei que eu ia ser fotógrafa. Então, o que é mais interessante é que eu hoje nunca me imaginei ser workaholic. Como que eu vivia pra trabalhar? Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia sair daquele prédio comercial que eu amava, que me dava um certo status, assim, pra fazer isso. Você era uma Faria Limer. Eu era do Eldorado, no prédio do Eldorado. Gente, mas Gente, chegou a comida. Gente, chegou o que a gente mais gosta, olha, o torresmo e a linguiça. Uma pausa só na comida pra gente pegar um gancho, né? Aqui a gente tem essa particularidade que todas nós... A gente almoça aqui. A gente come uma comida saudável. A gente é bem... Eu queria aquele molinho. Bem saudável. Aquele molinho branco. Todo mundo aqui veio do mundo corporativo e Passa uma pra cá. todo mundo era meio workaholic. E a gente sempre... Eu tava tendo essa meditação esses A gente era dias. meio workaholic ou a gente continua workaholic? Exatamente. Eu tava pensando nisso essa semana. Porque a gente fala assim, não, porque eu era workaholic, não sei Os o quê. pratinhos. E aí eu vim pra fotografia. Cara, a gente veio pra piorar a situação. Porque todos nós aqui... Mas a Dani fala, eu era workaholic. Amiga, tu ainda. Tu é. Não, mastiga, depois você fala. Eu adoro comer torresmo, gente. Não, aqui inclusive tem que deixar o torresmo perto de mim e da Dani, que a disputa é feia aqui. Delícia. Mas a gente é muito workaholic. A gente só canalizou energia Pra pra outro lado. lugar. Pra outro lugar. Porque a gente fala, não, que eu trabalhava muito. Eu Mas sempre não é levava- nem- Desde o meu primeiro emprego. Eu trabalhava na Render, eu levava a planilha pra fazer em casa, de escala. A vida, a Em minha vida é todos, trabalhar de em madrugada. todos. Então, eu acho que é por isso que eu tenho facilidade de passar a noite trabalhando na maternidade, que eu já passava a noite trabalhando no Eu sou do projeto. dia, eu não sou da Não, noite. eu sou da noite. Eu também sou do Eu dia. sou da noite. Mas não é nem... E a gente continua sendo workaholic. Mas não é nem isso. A sensação que eu gostava do movimento de eu acordar cedo, de eu ir pro trabalho, aquele prédio comercial, só gente bonita, de você ficar o dia inteiro lá trabalhando, depois sair pra um happy, Happy adoro uma hour. festa, né, gente? Um happy hour. Aquela sensação pra mim era satisfatória. Então eu vivia aquilo ali, eu sentava ali, eu resolvia, eu gostava daquilo. E nunca imaginei. E é equipe, é super solitário. Então, assim, eu pensava no workaholic no sentido de estar naquele prédio comercial e tudo mais. Eu achava que eu nunca ia sair de lá. Tanto que eu estudava cada vez mais pra crescer cada vez mais a minha posição. Eu te entendo, amore. Eu te E entendo aí, perfeitamente. beleza, virei fotógrafa. Hoje é uma das coisas que mais me traz prazer. É o que mais me traz prazer. E eu sou uma pessoa super elétrica, super comunicativa, super assim. E na hora do newborn, as mães ficam assim, gente, como pode? Você tem paciência Entra e você... no flow, a Dani, eu entro- ela fica calma, de um Eu fico. jeito. E isso é minha terapia. É a hora que eu me entrego, a hora que eu faço o meu melhor e a hora E que... ela faz vozinha, tá, gente? Como assim? Essa aí. Putz, Maria, te bonita. E é Criança, isso. você vai ver, tem umas fotos de newborn que a criança tá assim, ó. É. É por causa da vozinha. E é muito engraçado, né? Porque eu tenho... parece que eu já vim feita pra fazer, sabe? É umas coisas muito engraçadas, assim. Faz com uma facilidade, entende os processos. É um mercado, assim, que foi feito pra mim. Hoje eu não acho que eu não consigo largar isso, não. Isso me move. Você já fotografou algum parto? Eu fui num parto fotografar, tive que sair. Porque foi da minha melhor amiga, hoje ela não mora aqui. E é tanto que ela teve o segundo, eu só fiquei no vidro. vidro. Eu fotografo, do vidro. Do vidro. Mesmo assim, eu fiquei doente. Eu fico tão emocionada com o parto
que eu não sei o que acontece dentro de mim, que eu vou pro meu carro, eu tô quente. Sabe quando quente parece que o corpo tá pegando fogo? E o emocional me pega e eu começo a chorar e eu fico muito, muito sensível. Eu não sirvo pra fazer parto. Mas o que você... Parto, tudo bem, você passou por essa experiência. Mas tem uma coisa que você nunca fotografou na vida, mas que você morre de vontade, assim... Putz, isso eu queria fazer uma vez. Eu queria... Na verdade, eu já fiz, mas não fiz bem. Queria mesmo fotografar, tipo, sensual. Bonito. Tipo, Faz um meu. Não sei fazer isso, não. Tem que aprender muito. Eu queria mostrar a beleza da mulher, principalmente as gordinhas. Porque... Tô aqui, né? Mas eu quero aprender pra poder fazer a pessoa ficar bonita. Eu queria poder trazer essa autoestima. Eu falo isso porque eu tenho essa dificuldade, eu me sinto gordinha e às vezes eu não quero fazer, mas eu sei que tem gente que faz umas fotos que eu olho a gordinha e falo, caraca. Dani, você quer encantar como você encanta os neném. Exato. Os bebês, né? Você quer uma coisa encantada. Mas é muito engraçado, porque tem fotos que eu não gosto de fazer e não tem meu estilo e eu não faço de jeito nenhum. Que é, tipo, arquitetura. Gente, eu não consigo. E tem gente que é apaixonado. Eu gosto. Mas é uma coisa estática. Eu não gosto. Pra mim tem que ter movimento, vida, sorriso. De arquitetura, porque ela tem um desafio. E no curso de fotografia teve, né? De você manter todas as linhas Eu odeio. retas. É fazer a composição, difícil. né? É fazer a Não é só bater composição foto pra de um prédio. aproveitar o ângulo e mostrar tudo. Então, aquilo pra mim é meio desafiador. E eu vou te falar que muitas vezes no parto eu uso recursos da fotografia de arquitetura, que não é uma coisa que eu faço, mas que como eu fui obrigada a estudar, de às vezes usar uma porta ali para alinhamento, para pegar uma luz diferente. Tudo é referência, mas... Na arquitetura os terços é usado muito. Mas eu uso muito os terços. Eu sou muito metódica também com o posicionamento do bebê no meio da fotografia. Enquadramento. Pra mim tem que estar ou bem da direita ou bem da esquerda. A caminha não pode estar cortada. Tem a caminha, o balde. Gente, mas por que corta o balde se você pagou 200 pau, 300 pau naquele balde? Ô, Dani, e quando você começou na fotografia, você já começou com estúdio ou você atendia na casa do cliente? Boa. Como que foi? Eu atendia na casa do cliente e eu amava. Não sei como, mas eu amava, era começo, né, tal. E era muito difícil, não vou falar que é fácil. E a gente, quando a gente tá começando, a gente leva muito mais coisas. Porque a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe como que é o processo. Então eu levava tanta coisa, eu era sozinha. E às vezes eu tinha que subir, eu comecei a colocar no meu contrato depois que tinha que ter alguém pra me ajudar, ou que tinha que ter uma vaga reservada pra mim. Porque às vezes eu tinha que estacionar, levar Tava chovendo. Era um caos, gente. E fora, eu atendia, não sei porquê, atendia muito em Arthur Alvim. Nada a ver, né? Mas eu tinha 2 clientes que são a minha até hoje. Atendi em Santana, gente, era 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E eu nem quantificava esses tempos. Na época, quando você começa... se você parar pra pensar, você é 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, cara, né? Então, tem que ser mais caro. Fora o trabalho, arrumar, às vezes limpar a casa da cliente. E muitas vezes quem tá começando cobra mais barato pra fazer na residência, porque não tem estúdio e tal. Só que o custo é grande, né? E eu falava muito assim, que eu não queria ter estúdio, né? Eu achava que eu não queria ter. Até que um dia me chamaram pra fazer workshop numa escola de fotografia, pra dar aula. E foi aí que eu comecei a aparecer, que eu comecei foi a confiança dessa pessoa que me chamou pra dar aula nessa escola de fotografia. E a gente tinha 10 alunos, 15 alunos. E eu sempre dava muita atenção pros meus alunos. Eu gostava de levar o coffee break maravilhoso, fazer o crachazinho e que não sei o quê. E essa pessoa só era responsável pelos pagamentos, porque é o professor da escola. Ele chamava, vinha alunos, porque fazia aula de fotografia e tinha também. E também tinha pessoas que iam por minha causa, porque já me conhecia. E aí eu tinha 2 parceiros maravilhosos, que eu vou falar aqui o nome sim, que é a Ateliê de Fotógrafos e o Johnny Artes, que desde o começo, em todos os meus workshops, estavam comigo, porque eu fazia um posicionamento num prop, com uma roupinha do Johnny, a pessoa saía de lá do meu workshop com a mesma roupinha, com o mesmo fundo, tudo, ela queria a foto igual. Ela levava embora. Isso é muito era comum, assim, né, no workshop. Mas eu acho que antes era um pouco mais. Hoje as pessoas estão um pouco mais criativas. Mas a pessoa, a Karen falava assim pra mim, Dani, é impressionante. Você posicionou num fundo de madeira com um prop roxo e o headband roxo, a pessoa falou, eu quero aquela composição. Ela já levava pronto, ela queria aquela. E elas acabavam vendendo depois do meu workshop muito.
Quando você fala de roxo, eu me lembro daquela sua foto do laço, né? Ah, que maravilha! Que ótima lembrança. Laço é icônico. E assim, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do seu início no sentido de também mostrar que todo mundo tem um começo, todo mundo vai focar no lugar errado, todo mundo vai posicionar de uma forma, né? E o quão a importância do estudo, né? Pra gente melhorar, pra gente evoluir. E a gente nós que estamos aqui, uma conhece muito bem a outra, a gente sabe o quanto a gente respira fotografia o tempo todo. Então, eu sou fotógrafa e eu tô lá vendo coisa dos outros fotógrafos o tempo inteiro. Então, quer dizer o quê? Que a gente gosta muito do que a gente faz. Então, eu queria que você contasse, assim, falasse pra essa pessoa que tá começando, pra ela não desistir, gente, que é muito difícil, né, o início. Eu sou aluna da Dani também, ela que me estimulou e me estimula até hoje com relação ao ensaio de newborn, ela que me ensinou a posicionar. Com você que eu aprendi a importância de você saber a fisiologia do bebê para você não machucar essa criança, você ter um newborn com segurança, com respeito, com acolhimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu comendo de novo. Deixa eu falar, então. Não, mas só essa questão de falar de segurança e tal. O primeiro workshop que eu fiz não foi aqui no Brasil, foi com gringa de newborn. E a gente tem uma preocupação desde muito antes de pandemia com álcool gel, de posicionamento, de estar tudo limpo, lavado, higienizado. Gente, as gringas não tem isso, não. Não tem, não. Álcool gel no estúdio não existe. Não existe. E outra roupinha, acabou de usar, guarda e usa em outra criança. Eu vou contar até um episódio daqui a pouco sobre isso. A gente não faz isso aqui no Brasil. Eu vou contar até um episódio sobre isso, de uma gringa mesmo. Eu não consigo lembrar o nome, porque eu já vi várias. E eu não lembro o nome. Mas primeiro deixa eu falar uma coisa do estúdio. E aí eu atendia na casa do cliente. E aí, a Karen falava assim pra mim, Dani, por que você não aluga um estúdio? Porque na época, o meu workshop era R$500. Isso há 6 anos atrás. R$500. E tinha 10 alunos. Ou seja, o dono da escola ganhava R$5.000. E me dava 2. Ficava com 3. Só que eu que levava o coffee break, eu que fazia um monte de coisa. Ela falava, Dani, se você alugar um estúdio e ter pra você, que não sei o que lá, você vai pagar o seu estúdio com o seu workshop. E você ainda vai poder atender cliente. Você tá dando dinheiro pra ele, tal. Eu falava, gente... Aí eu cheguei pra ele, fiz uma negociação e falei, olha, pode ser 50%, 50%? Não. Aí eu falei, então tá. Então eu vou procurar. Comecei a procurar, juro. Em menos de um mês eu já tinha estúdio, já tava reformado, já tava mobiliado, tava tudo pronto. Sou meio imediatista. Tudo perfeito. E depois que eu tive esse estúdio, que eu agradeço até hoje a Karen por esse impulso, por essa start, eu não consigo viver sem estúdio. E o cliente hoje me pede pra fazer na casa dele... E eu sei que tem gente maravilhosa que fazem a foto na casa do cliente, mas pra mim não é igual. E eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, olha, aqui hoje eu tenho um ambiente higienizado, organizado, quentinho, todo adaptado para receber você e sua família. Eu tenho a luz adequada, eu tenho o ambiente adequado, eu tenho a temperatura certa e todos os meus acervos no alcance das minhas mãos. Então eu consigo fazer o meu melhor ali pra você. E hoje eu me preocupo em entregar o meu melhor. E se eu vou na sua casa, às vezes o bebê não se adapta ao baldinho que eu levei, faz muito xixi, faz muito cocô, eu tenho que me virar nos 30. E às vezes eu não entrego a qualidade que eu gostaria. Então eu te convido a vir conhecer meu estúdio, meu espaço. E as mães geralmente gostam, então eu faço muito esse marketing. Mas isso é porque eu atendo no estúdio. Quando eu atendia na casa do cliente, minha propaganda era o seu newborn no conforto da sua residência. Então, tipo assim, sempre tem a bola que você joga pro seu lado. Que não é nada confortável, né? Porque você tem que tirar o pai da sala, e ninguém pode fazer barulho, ninguém pode ter televisão. Aí tem um irmão que tá querendo fazer tal coisa. Agora, respondendo aí vem o cachorro cheirar o bebê. Tudo. Aí você chega a vizinha e bate na porta. Não, o vizinho... Teve uma vez que eu fiz um que veio toda a família. Assim, eram os avós, todo mundo. E todo mundo sentado ali Várias no sofá, eu suando. E teve uma outra vez que eu fiz e a filha... Foi aí que eu desisti, gente, de fazer newborn na residência. Hoje em dia eu faço muito pouco, muito raramente. Só quando tem gêmeos. Ou quando a mãe não tá bem. Não, porque às vezes a pessoa não quer sair de casa, enfim. Mas a menina, ela chutava o cenário. Então eu fiz o fundinho fotográfico e ela tinha 2 anos. E ela chutava. Daí, além disso, eu com calor, tal, comecei a passar fome, né? Chega uma hora que você tá com fome. Fome e sede. E não me ofereceram uma água. Já aconteceu uma isso água. comigo, muitas. E eu me senti tão humilhada ali naquele lugar. E essa pessoa num apartamento minúsculo, achando que era super maravilhosa, né? Mas já aconteceu de vocês enfim, atenderem na casa do cliente assim, e a avó tá lá, a mãe, né? E a mãe vai... A avó é a maior inimiga do fotógrafo. Não, mas a avó leva pra mamãe água. Sim. E não leva pra você. Não oferece. Bom,
voltando na da Renata, em questão de... A sua primeira foto também era foto. Ah, tá. A minha primeira foto, se der, a gente coloca aqui pra vocês verem que ela não tem foco, nem nada, não tem nada. Ainda tem muito contraste, muitas coisas ruins. Mas a gente sempre tem que começar de algum jeito. A gente experimenta. A única coisa que a gente precisa ter é consciência do que a gente tá fazendo. E para isso, eu percebi que eu precisava fazer um workshop, outros workshops. Que o primeiro me deu a consciência. O segundo vai me dando mais... aprendizado, vai entendendo como que faz cada processo pra gente respeitar o bebê, fazer posicionamentos mais bonitos, lapidar, enfim. Então, acho que é bastante importante a gente ir buscando cada dia a nossa perfeição. E eu sempre falo para os meus alunos, a nossa melhor foto é a de amanhã. E a outra pergunta foi a da Fabi, que agora eu também não lembro. Não tô comendo. Aqui todo mundo tem Alzheimer, gente, desculpa. Todo mundo, já estamos no ENTA. Não tem problema. Outra pergunta mega importante. Estende a pergunta, por favor, que eu tô... Nessa sua trajetória, em algum momento você pensou em desistir? Até hoje. Gente, esses bebês de pandemia, eles estão ligadaço. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu não penso em desistir, não. Assim, a cada dia é um novo recomeço. Você sai de lá super cansada, e você tenta ainda buscar alternativas pra ser melhor, pra ver o que você pode melhorar, o que você pode planejar pra que o ensaio seja melhor. Ou deixar os pais mais calmos. Porque às vezes os pais estão tão tensos que às vezes o ensaio não acontece por causa disso, né? Mas no começo de carreira, sim. Porque às vezes você não sabe se tá cobrando certo, se tá gastando muito. Se você vai chegar onde você deseja. É um caminho de muita luta. E pouco reconhecimento, né? A gente já pediu ajuda para milhões de pessoas, acho que todo mundo se identifica com isso, de pedir ajuda para milhões de pessoas e você ficar no vácuo, né, de alguns fotógrafos que não respondem, às vezes, qual câmera você tá usando, ou qual sua lente, como você fez esse desfoque. Coisas pequenas que a gente falou que às vezes pode ajudar uma família a ter uma foto melhor. Então a gente pensa em desistir por causa disso, porque a gente não tem um apoio. Mas a gente tem que ir lá, pegar a gente mesmo na nossa mão e falar, segue em frente que vai dar certo. Mas desistir a gente sempre... Mas eu acho também que o fato da gente registrar histórias, né? E a gente vê aquela família, assim, eu vejo muitas vezes os pais com aquele olho cheio d'água, olhando para o bebê e vendo que o quão importante, a gente não faz ideia do quanto que a gente está mexendo com essa família, o quanto é importante o nosso trabalho, né? Então eu acho que você é uma pessoa que você demonstra muito isso no seu trabalho, no carinho com seus bebês, na sua perfeição, na busca pela perfeição, né? De sempre entregar um trabalho bacana, honesto, com um preço acessível, sempre respeitando. Eu já dei assistência para a Dani algumas vezes, além de ter feito o curso dela, a gente é amiga de longa data. E eu conheço, eu sei o quanto você se preocupa com isso, o quanto você se entrega. E é o que a Carla tinha falado, né? Que você entra num estado diferente. Eu falo que ela faz reiki nos bebês, né? Porque eu falo assim, Dani, os meus bebês, eles são possuídos. O dela, não é que eles não são possuídos, é que ela tem um jeito de... Não sei o que ela faz com o bebê, gente. Ela pega o bebê, ela vai, faz isso. Aí o bebê não quer, ele faz assim com a mão, ela cata a mão dele e vai... A hora que você vê, o bebê tá lá, perfeito. Eu falo, filha da mãe! Mas eu não sei explicar, porque assim, acho que quando... Eu sempre achei que a gente não tem que ficar estudando livrinho de fotografia, essas coisas. A gente tem que estudar o bebê. Livro de cabeceira de mãe. O diáse do bebê, as fases do sono do bebê. Vai lá na livraria e tem vários pra mamãe. Porque você começa a entender aquele recém-nascido. E aí você consegue entender as fases. Ah, não, daqui a pouco ele vai dormir, não sei o quê. Então... Quando eu comecei também a planejar o meu ensaio, saber o que eu vou fazer se o bebê for fácil, saber o que eu vou fazer se o bebê for difícil, isso já me traz uma tranquilidade, que eu já tenho tudo ali no alcance das minhas mãos, já sei o que vai acontecer. E é tudo muito, tudo igual. Para as mães é diferente, mas para mim é sempre a mesma coisa. Então eu já tenho um ritual, né? Uma sequência de poses que facilita... não mexe pouco no bebê e faz aproveitamento de poses eficientes. E Dani, acaba fazendo o ensaio render. Não quer liberar para quem comentar aqui no nosso vídeo você manda no privado essa sequência de poses? Essa sequência de milhões, gente. Sequência sério. de milhões. Eu tenho ela impressa no meu estúdio, gente. Eu não tenho ela impressa, mas eu posso mandar em PDF. Mas só para quem comentar o nosso vídeo. Eu quero curtir nosso a Instagram sequência de poses de milhões. Senão vai ficar sem. Da Daniela Nicolini. Eu quero a
sequência de poses de milhões da Daniela Nicolini. Gente, sério. Vira e mexe, tem o pessoal pedindo essa sequência de pose, porque ela faz diminuir o tempo do ensaio. Eu fazendo propaganda do seu workshop. Muito, muito. Porque às vezes a gente tá com o bebê numa posição e a gente quer fazer uma outra que não tem nada a ver e a gente acorda a criança e estraga tudo e tem que voltar do zero. Não, ali, a forma como a Dani ensina essa otimização de poses, 40 minutos ali com o bebezinho dormindo, você faz praticamente tudo. Dani. Eu não recomendo. Quando o bebê é bonzinho, tá? Agora, quando o bebê é bem difícil, no meu máximo é 3 horas. Dani, com a sua experiência, o que você diria para quem quer começar nessa área de newborn? Eu acho que o newborn é um tipo de profissão, um tipo de foto que a gente não pode começar no achismo, achar que sabe. Mesmo porque hoje o público tá bem competitivo, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Aí você tem que ver quem você quer ser na fotografia. Você quer ser uma boa? Vai estudar. Porque assim, eu já passei por muitos anos de estudo, já fiz mais de 20 workshops. E hoje, por exemplo, fazendo a propaganda do meu workshop, se você fizer o meu, ou até de uma pessoa especialista que você tem que se identificar com a foto, Sim. Você vai diminuir o seu tempo pro sucesso, vamos dizer assim. A escala vai ser menor, né? Os degraus vão ser menores, porque a gente tá aqui já com todo o conhecimento para passar para tudo para você resumido, como pode ser, onde você compra próprios, o que comprar. Então, se eu dou uma dica, estuda bastante. E outra coisa, não adianta você querer fazer todas as poses da Daniela Nicolini, por exemplo. Não. Você vai fazer uma, vai praticar, vai pegar bebê, nananã. Quando você viu que você tá boa, aí você passa pra outra. Vai aprendendo uma de cada vez. Não queira fazer o ensaio inteiro achando que é fácil. Não, não é fácil. Então, primeiro, a prática. Praticar chega à perfeição, como em qualquer profissão. Acho que praticando. Eu vou alterar um pouco essa sua frase, porque eu ouvi uma versão dela que eu gostei. Que a prática leva à melhoria. E todo dia você tem que buscar ser melhor. Porque o dia que a gente chegar na perfeição, é isso. A gente para. Acabou. Acabou. Gente, mais uma vez... E acabou. Queremos agradecer, Dani, você ter contado um pouquinho da sua história. É uma pena que já acabou. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades pra gente estar contando um pouco mais das nossas histórias. Então, gente, mais uma vez, quem gostou, dá um like, escreve. Quem quiser o manual da Dani, pede lá o manual de milhões da Dani Nicolini. E é isso, graça, gente. Hein, de graça. Olha como a gente Mas é não é legal. só curtir, não. Tem que estar inscrito. Eu não sei se vocês sabem. A gente recebe, quando alguém se inscreve no canal, a gente recebe um e-mail avisando que você se inscreveu. Exatamente. Então, nós estamos de olho aí em tudo que tá acontecendo. Na verdade, eu tenho um caderninho, gente, que eu anoto. Tem mesmo. E é por ordem de chegada, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tá apoiando a gente no início é quem tá na parte principal do É caderninho. quem vai comer torresmo com a gente. Exato. E olha, não esqueçam, eu também faço workshops e mentoria individual. Se você quer melhorar, dar um up na sua fotografia, fazer sua fotografia ter um nível diferenciado, me procurem. É isso, gente. Então, um beijo pra todo mundo e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.